Elias e Moisés. Elias vai voltar a esta terra, e não há de vir sozinho. Assim como no início de seu primeiro ministério, raramente Deus envia um servo para realizar um grande ministério sozinho. No Antigo Testamento, são necessárias 2 testemunhas como testemunho judicial válido para formar uma convicção. Números 35:30, Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15, conferir com Hebreus 10:28. Jesus também falou em 2 pessoas para confirmar questões de disciplina e para verificar a verdade. Mateus 18:16, João 8:17. Paulo, inclusive, mencionou a necessidade de várias testemunhas para validar um julgamento, 2 Coríntios 13:1 e 1 Timóteo 5:19. Quem, no entanto, será o profeta que será uma testemunha junto de Elias? Muitos têm sugerido que será Enoque, mas esse grande santo profeta antediluviano não seria um companheiro adequado para Elias. Em um ministério profético dirigido exclusivamente a Israel, muito mais apropriado para estar ao lado de Elias seria Moisés. Para o futuro Israel apostata, após o arrebatamento da igreja, nenhum homem em toda a sua história seria merecedor de maior respeito e apreço do que Moisés e Elias. Na verdade, Moisés é mencionado 80 vezes no Novo Testamento e Elias 29 vezes. Abraão é mencionado 73 vezes e Davi 59. Estes homens foram levantados por Deus para exercer ministério em Israel, em tempos de grande apostasia. Moisés foi o grande libertador e legislador de Israel, acerca de quem foi dito: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, em todos os sinais e maravilhas, no tocante a Faraó, e todos do Egito, e em toda mão forte, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés, à vista de todo Israel. Veja Deuteronômio 34, 10, 12. Ao tempo em que o nosso Senhor se manifestou a Israel, os judeus pensavam que, na verdade, fora Moisés quem lhes havia dado pão no deserto. João, capítulo 6, 32. Quanto a Elias, certamente o maior dos profetas, Deus respondeu sua humilde oração. Veja 1 Reis 18, 36, 38. Ao enviar fogo do céu para consumir o seu sacrifício no Monte Carmelo, derrotando assim os 450 profetas de Baal. Ao final, Deus o tomou por meio de um carro de fogo e de cavalos de fogo, conduzindo-o para fora do mundo, onde reina Satanás. 2 Reis 2:11. Quando estava em meio à escuridão espiritual de Israel, que vivia sobre a rainha Jezabel, Elias se igualou a Moisés, fugindo para uma caverna, mesmo local em que se acredita que Moisés, 600 anos antes, foi protegido por Deus, enquanto sua glória passava. 1 Reis 19, 8, 9, Êxodo 33, 21 ao 23. Tão elevado era o conceito que Israel tinha de Elias nos dias de Jesus, que quando viram os milagres do Senhor, alguns pensaram que Elias tinha voltado. Mateus 16, 14.
Quando nosso Senhor chamou da cruz, Eli, Eli, acreditaram que Jesus estava chamando Elias para que viesse salvá-lo. Mateus 27, 46, 49, Marcos 15, 34, 36. No momento em que as duas testemunhas aparecerem em Jerusalém, logo no início da 70ª semana, elas começarão imediatamente seu ministério profético. Pouco antes disso, horas, dias, semanas, o arrebatamento terá removido todos os crentes da terra. Portanto, não haverá ninguém para ensinar essas duas testemunhas, e não haverá tempo para treiná-las. Elas deverão ser homens já preparados, com pleno conhecimento das Escrituras e com muita experiência para exercer um ministério tão exigente. Moisés foi o legislador, Elias foi o executor da lei. Ambos são homens de vasta experiência. Eles estarão perfeitamente preparados para realizar este ministério junto a Israel, antes de causar impacto mundial. Moisés, e acredita-se também Elias, jamais entraram em Jerusalém, embora Moisés talvez a tenha visto à distância. Deuteronômio 34, 1 ao 3. E Elias tenha escrito uma carta de juízo para um dos piores reis que Jerusalém já conheceu, 2 Crônicas 21, 12, 15. Conforme visto, Moisés e Elias saíram temporariamente do paraíso para se manifestar no Monte da Transfiguração, estando muito preocupados com algo que em breve aconteceria em Jerusalém. Marcos capítulo 9, 4. O Senhor Jesus disse: Por que não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém? Lucas 13, 33. À luz desta declaração, é preciso salientar que esses dois grandes profetas israelitas não somente vão entrar em Jerusalém, mas também provarão uma segunda e última morte física em suas ruas, sendo postos nas mãos da besta que surge do abismo ao tempo da metade da 70ª semana. Apocalipse 11, 7 ao 10. Veja também Daniel 9, 27. Uma das evidências mais convincentes de que Elias e Moisés serão as duas testemunhas de Apocalipse 11 é a natureza dos sinais do juízo que esses homens vão realizar. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Apocalipse 11, 5 e 6. Os dois primeiros tipos de juízos listados foram os que Elias infligiu a Israel, 3 anos e meio de seca. 1 Reis 17, 1. Veja também Lucas 4, 25, Tiago 5, 17. E fogo do céu sobre 2 destacamentos militares enviados pelo rei Acasias para capturar o profeta. 2 Reis 1, 10, 12. E o segundo tipo de juízos, água vertida em sangue e uma série de pragas, lembra o que Moisés infligiu ao Egito. Êxodo 7, 12. Porque Elias e Moisés não são chamados por nome como as duas testemunhas de Apocalipse 11? Talvez o Antigo Testamento e os Evangelhos sejam tão claros nesse ponto que o Espírito Santo considerou desnecessário identificá-los pelos nomes. Afinal, não seria suficiente para Israel a palavra final que Deus lhe dirigiu no Antigo Testamento? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Malaquias capítulo 4, 4 ao 5. Conclusão. A verdadeira igreja não verá o anticristo nem as duas testemunhas em Jerusalém. Nossa bendita esperança é ver Cristo, esposo da igreja e nosso cabeça. Tito 2,13, 2 Coríntios 11:2. No entanto, o Deus fiel aos seus concertos tem também um desígnio especial para Israel, seu povo escolhido. Romanos 11:25, 32. E isto inclui o arrependimento nacional por meio do ministério profético de Elias e de Moisés, mesmo antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, a segunda metade da 70ª semana começar. Malaquias 4:5. Sião dará a luz a seus filhos. Isaías 66:8. E por meio deles, presumivelmente, os discípulos das duas testemunhas. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Ao contemplar o destino do Israel étnico sobre a luz daquilo que o concerto abraâmico, que não se pode quebrar, promete, só podemos dizer como Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Romanos 11:33.